Olá, sejam bem-vindos. No assunto absorção stripping, a gente vai falar sobre o método de Kremser para o cálculo de colunas de estágios. Então, o conteúdo dessa aula, a gente viu já o método gráfico. Essa aula basicamente aborda o método de Kremser, né? Houve alteração por outros autores. O livro do Siddhartha menciona, por exemplo, o autor, Edmister, né, como fazendo algumas contribuições ao método. Bom, então, primeiramente, uma nomenclatura é conveniente a gente definir, né? Uh, Lzão e Vzão são vazões mássicas ou molares da corrente de líquido e gás, respectivamente. Se a gente vai falando da base mássica, quilograma por hora, por exemplo, se a base molar, quilomol por hora. Então, Lzão, vazão mássica de líquido, por exemplo, Vzão, vazão mássica de vapor, por exemplo. Xzinho e Yzinho são frações mássicas ou molares, depende da base que você está usando, do soluto. Soluto é o cara que vai transitar entre fases, né? Xzinho é da fase líquida, Yzinho é da fase gás. Lzinho e Vzinho são vazões mássicas ou molares, depende da base que você está usando, do soluto nas correntes de líquido e gás, respectivamente. Então, Lzinho é quantos quilogramas por hora tem do soluto na corrente, e Vzinho é quantos quilogramas por hora tem do soluto na corrente de gás, né? Lzinho na corrente de líquido, Vzinho na corrente de gás. Então, são relações básicas, né? Que a gente tem uma coluna ilustrada com N estágios, né? Numeração do topo para o fundo. Então, 1, 2, 3 até N. Você tem o gás entrando com uma determinada vazão, por exemplo, eu vou usar a base mássica de exemplo, tá? Tantos quilogramas por hora de soluto entrando. Essa VI é quantos quilogramas por hora de soluto que está entrando. Então, está entrando gás natural, por exemplo, H2S, o H2S seria o soluto. Quanto de H2S tem entrando aqui? Aqui é o líquido que entra, que é a vazãozinha do soluto com o líquido. Então, geralmente isso aqui é próximo de zero, porque o líquido entra limpo de soluto, né? Aqui é o gás que está saindo com determinada vazão V1. Por que é V1? Porque é do estágio 1, né? Então, é a vazão que sai do estágio 1, é o gás que está saindo aqui do sistema. E aqui, Lzinho N é o líquido que está saindo do estágio N, então quantos quilogramas por hora tem do soluto nessa corrente. Bom, então vamos lá. A gente faz uma envoltória aqui em qualquer ponto, eu estou pegando aqui até o estágio 2 aqui, 3 como exemplo, né? Mas isso vai representar de forma geral para um estágio abaixo, um estágio acima, qualquer corte que você faça em qualquer posição. Então, nessa envoltória, o que, que tem? Tem o gás, o que está entrando nesse sistema? Está entrando o gás do estágio 3 e o líquido aqui, LCLin. E o que está saindo? Esse gás aqui e o líquido do estágio 2, né? Então, se você faz um balanço do soluto ali nessa envoltória, você vai ter o vapor que vem, o gás que está vindo de baixo aqui, quantos quilogramas por hora do soluto que está vindo nesse gás, e o que está entrando aqui com o líquido, e o que está saindo do sistema é o V1, né, mais o Lzinho do estágio. Então, Nzinho representando um estágio qualquer, vapor que vem de baixo, líquido lá do topo, vapor lá do topo, líquido do estágio N, né? Então, líquido do estágio N vapor do estágio N mais 1, líquido do estágio N, tá? Bom, então a segunda relação envolve a termodinâmica do estágio. Então vamos pegar aqui o estágio N representativo, um estágio N qualquer, né? Você tem que Yn é igual a H é a constante de equilíbrio ali, vezes Xn, né? Então, só que, quem que é Yzinho, né? Yzinho é a fração do soluto. Fração do soluto posso tomar como a vazão do soluto pela vazão total da corrente. E o xzinho? O xzinho é a fração de líquido, a vazão de soluto pela vazão total da corrente, né? Então, substituindo ali e reagrupando, então a gente pode passar o Vzão, pode passar o Lzão multiplicando para lá, o Hzão dividindo. Então, a gente fica com esse cara aqui, e esse Lzão N, Vn, Hn, a gente chama de AN, é um fator de absorção, tá? Então, a gente fica com a expressão de que o Ln é igual ao AN vezes Vn. Esse Ln é um fator de absorção ali, é um
o AN, né, ele é o LN sobre VN vezes HN, tá? Então, a gente tem essas duas relações básicas. Bom, então a gente tem duas relações, né? A primeira é que o Vn mais 1, n é um estágio genérico, igual a Ln é estágio genérico, mais V1 menos L1, né? Então, a segunda é a relação de equilíbrio, Ln, An, Vn, né? Se a gente combina ali, substituir o Ln ali, a gente vai ter simplesmente que o vapor do estágio de baixo fica onde tinha Ln, a gente bota An, Vn. Então, fica An, Vn, mais V1 menos Lin. Então fica com essa relação aqui que a gente está chamando aqui de equação 3. Bom, a gente pode também definir a recuperação de soluto no topo, φ, como a quantidade de soluto ainda residual no gás de saída, dividido pelo quanto de soluto tinha na alimentação. Ou seja, esse φ é V1 sobre Vin. Quer dizer, quanto soluto está saindo no topo por quanto soluto entrou. Quanto mais próximo de zero, mais eficiente é o processo. Tá? Então, ele é uma razão ali entre vazões do soluto. A ideia é a seguinte, é combinar sequencialmente essa equação 3 aqui, para que a gente possa ir relacionando a chegar numa relação entre V1 e Vn, que envolve esse fizinho, que é um parâmetro de projeto, né? E com isso a gente pode relacionar isso ao número de estágios. Bom, então a gente tem a nossa equação ali base, né? A gente tem essa equação base e vamos ilustrar para 4 estágios, porque para 4 estágios já permite ver ou enxergar a generalização, tá? Então a gente começa com a escrita desta equação aqui para o 4º estágio. Então a gente escreve a equação para o 4º estágio. Quem que é o vapor que está vindo debaixo do 4º estágio? É o Vin, né? É, então seria o Nzinho igual a 4 ali. Então Vin igual a V4 mais V1 menos Lin. V1 e Lin são os caras que estão lá no topo. Bom, mas a gente sabe o seguinte, que por esta equação, né, quem que é o V4? O V4 seria o A3V3 mais V1 menos Lin, né? Então, a gente utiliza essa relação ali e seria o mesmo que utilizar para o terceiro estágio, né, essa relação, e substituir ali, a gente pega e substitui esse V4. Quando a gente substitui esse V4, a gente fica com todo esse cara aqui dentro, né? Bom, só que quem que é o V3? O V3 é o A2V2 mais V1 menos Lin. Então, o V3 é igual a isso aqui. Então, a gente vai ter essa relação, né? Mas aí quem é o V2? O V2 é A1V1 mais V1 menos Lin. E aí, por fim, a gente tem a nossa relação final, que está sendo escrita ali, que fica A4 vezes A3 vezes A2 vezes A1, V1 mais V1 menos Lin, mais V1 menos Lin, mais V1 menos Lin, e tá. Então, você tem essa expressão aí obtida, tá? Ok, então a gente tinha a expressão ali que a gente tinha obtido do slide anterior, eu só estou reescrevendo ela aqui. Bom, então essa expressão ela pode ser escrita, né, da seguinte forma, observa. A gente tem um termo V1 menos Lin, que está aqui, isolado, né? Então, se a gente for observar o que está acontecendo, a gente vai ter termos em evidência ali, né? Então, eu vou colocar aqui V1 menos Lin. Então, V1 menos Lin multiplica 1, que seria esse próprio cara aqui. Aqui tem um V1 menos Lin que está multiplicando somente o A4, né? Então, esse V1 menos Lin está no parênteses mais externo, que ele está multiplicando somente o A4, que seria esse cara aqui. A gente tem um V1 menos Lin que vai multiplicar o termo A4 vezes A3. A4 vezes A3 está multiplicando esse V1 menos Lin aqui, né? A4 vezes A3 vezes A2 está multiplicando esse V1 menos Lin. E esse V1 aqui que está surgindo, você vai ter A4, A3, A2, A1 vezes V1, né? Então, observa que tem todo mundo ali comum. O que eu posso fazer? Eu posso dividir todo mundo por V1. Se eu dividir todo mundo por V1, aqui vai aparecer, observa que aquele parâmetro φ vai aparecer aqui, né? E aí, eu tinha aquele termo aqui, Lin, que estava isolado, então aqui vai ficar dividido por V1, e o V1 ele estava comum a todos os outros termos, então ele vai desaparecer dos outros termos, vai ficar só nesses, né? Bom, a gente sabe que
isso aqui é o que a gente havia definido como 1 menos φ. Desculpa, 1 sobre φ. Então, aqui é 1 sobre φ, que seria aquele fator de recuperação. E aí a gente pode inverter aqui o φ, então fica φ 1 sobre tudo isso daqui. Então, a gente fica com essa expressão para o φ, tá? Bom, então a gente tem essa expressão, só estou reescrevendo ela, né? E aí, a princípio não tem nenhuma simplificação no método, agora que começa a simplificação. O método fala o seguinte, olha, considere um fator efetivo, AE, né? Então, A1 igual a 2 igual a 3, então todos esses caras aí vão ser substituídos por um A efetivo, seria um AE. Então, o que que acontece quando a gente coloca ali na expressão, né? Então, vai ser um AE aqui, aparece 1, 2, 3, 4, seria o número de estágios, então AE elevado a 4. Aqui vai ser um AE elevado a 3, né? Aqui um AE ao quadrado, aqui um AE mais 1. Então, a gente fica com essa expressão. A ideia aqui é a seguinte agora, né? A gente já poderia usar essa expressão se fosse matematicamente, mas eu quero poder isolar o número de estágios. Então, existe um trabalho aqui algébrico. E essa sacada algébrica vem de se multiplicar e dividir por AE menos 1, numerador e denominador da expressão. Então, a gente pega e multiplica e divide por AE menos 1, numerador e denominador ali da expressão, tá? Bom, e aí a gente fica aqui com essa galera, né? Então, o que que acontece? Olha só, a gente está pegando todo esse termo aqui e está multiplicando por AE. Aí a gente vai obter esse cara aqui, né? E está pegando de novo todo esse termo aqui e multiplicando por menos 1. Então, esse termo se repete aqui, tá? Então, algumas coisas vão se cortar. Observe, por que que se faz isso? Porque se cortam alguns termos, né? Se a gente observar, o A5, o A elevado a quinta aqui, porque tinha A elevado a 4, quando a gente multiplicou por AE, virou A elevado a quinta. Ele vai permanecer, ele não vai cortar sozinho, não. A gente tem um AE elevado a 4 que está multiplicando esse termo, né? E aqui tem um AE elevado a 4 um AE elevado a 4 que não está multiplicando esse termo. Então, ou seja, desse AE elevado a 4, você vai poder cortar somente uma parte. Mas aí o que acontece com o AE elevado a 3, por exemplo? Aqui a gente tem um AE elevado a 3 que está multiplicando esse termo. E aqui a gente tem um AE elevado a 3 que também está multiplicando esse termo todo. Então ele se corta. Aqui a gente tem um AE elevado a 2 que está multiplicando esse termo. E aqui a gente tem um AE elevado a 2 que também está multiplicando esse termo. Aqui a gente tem um AE que está multiplicando esse termo. E aqui a gente também tem um AE que está multiplicando esse termo, né? Então, quando a gente passa a ter essa expressão, vão sobrar poucas coisas ali. O que que vai sobrar? Bom, então o que vai sobrar? Vai sobrar isso daqui, né? Vai sobrar um AE elevado a quinta, o AE elevado a quarta vai sobrar aqui um L in sobre V1 nele, e vai sobrar 1 menos L in sobre V1. Então, daquilo todo lá, sobrou apenas esses caras, né? Bom, então, de forma genérica, se a gente pensar o que que é o AE elevado a quinta, o AE elevado a quinta é o AE elevado a n mais 1, né? Aqui o e elevado a 4 é elevado a n. Então eu posso botar em evidência um AE elevado a n, que seria o AE elevado a 4. Vai sobrar um AE aqui, que seria associado ao n mais 1 aqui, né? O AE elevado a 1. E esse cara aqui vai estar em evidência todo ele. Então vai ficar escrito dessa forma. Então, se a gente observar, o n só aparece ali em uma posição. E dá para retrabalhar essa expressão para obter o n. Então, observa, você pode isolar o AE elevado a n da expressão acima. Passa para cá multiplicando, e aí divide por φ, esse cara aqui vai passar multiplicando, depois soma, enfim. Você fica com essa expressão aqui. Você pode aplicar logaritmo e isolar n, e aí você vai ficar com essa expressão, que é a expressão que explicita o número de estágios em função daquele A efetivo ali, né, aquele fator de absorção efetivo, tá? Então, a gente passa a ter essa expressão que permite calcular o número de estágios de forma direta. Agora vamos para um exemplo. Deseja-se remover 95% de H2S em uma corrente de gás natural com vazão de 1000 kg por hora. Inicialmente ela contém uma fração mássica aqui, né, de 2% de H2S. Né?
emprega-se um solvente sem soluto, ou seja, o X é igual a zero, na alimentação, e com vazão de 1.200 kg por hora. A relação de equilíbrio é tal que Y é igual a 0,8x. Obtenha o número de estágios. Bom, então a gente tem um problema aqui colocado. A gente tem 1.000 kg por hora com uma fração de 2% aqui entrando. A gente tem 1.200 kg por hora de solvente limpo, x igual a zero. A gente quer remover 95% desse contaminante aqui da alimentação gasosa, né? Então, a vazão de H2S alimentada, ou seja, o Vzinho in, quanto que é? É Yzinho in vezes Vzão in, fração vezes vazão, né? Isso vai dar 20 kg por hora, né? Então, tem 20 kg por hora de H2S entrando aqui na corrente de baixo, né? Nesse caso, o fator de absorção a gente pode fazer a conta, né? Lzão sobre Hzão V. Então, se a gente faz a conta ali, vai dar 1,5. Não há entrada de solvente. L in é zero, né? A recuperação de topo fica 0,05. Ele informa isso porque ele quer remover 95% de contaminante. Então, se 95% vão ser removidos, vão vir para a corrente de fundo. O φ ali, que seria o fator de recuperação de topo, seria 0,5%, né? 95% para o fundo, 5% para cima. Então, a gente pode simplesmente calcular o número de estágios. A gente substitui ali na expressão AE menos 1, φ aqui Lin sobre, Lin sobre Vin, e aqui esse fator de expressão aqui a gente substitui simplesmente uma conta, vai dar 4,91, aproximadamente 5 estágios, né? Então, apenas para lembrar, a gente havia feito esse mesmo problema pelo método gráfico e ele tinha dado ali também em torno de 5 estágios para a solução, né? Então, mostrando a concordância dos métodos. Para o stripping, você poderia desenvolver uma matemática absolutamente análoga. Você define um fator de stripping ao invés do AE, você coloca esse SE, que seria o inverso do AE, né? Porque no strip você está fazendo o oposto, está querendo remover o composto do gás. E aí você desenvolve uma matemática absolutamente análoga e você teria uma expressão para o número de estágios, no caso de stripping, escrita dessa forma aqui, né? Então, é absolutamente análogo, só espelhado, digamos assim. Bom, então aqui apenas para mostrar valores típicos, né? Que no livro do Rob Smith ele apresenta valores típicos desses fatores de absorção stripping, né? Então, AE entre 1 e 2, valor típico 1,4 para esses dois caras, né? Então, comum encontrar valores desses fatores mais dentro dessa faixa, esses caras aqui sendo valores típicos. Mas é importante salientar que isso pode mudar de caso a caso, isso é uma heurística apenas, ok? Aqui está a bibliografia consultada. Muito obrigado.